Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito eleito é benquisto. Meus amigos, bom dia! Hoje é sábado, 16 de agosto de 2025 e eu venho nessa manhã trazer uma primeira atualização das informações do Global Currency Reset. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço a visita nessa manhã, desejo a todos um excelente sábado abençoado, cheio de novidades, justiça, integração, muita paz, harmonia, saúde, prosperidade. Desejo que vocês encontrem o seu ponto de paz e comecem um fim de semana maravilhoso, cheio de bênçãos. Meus amigos, eu trago informações novas a respeito do Global Currency Reset, novas leituras extensas, bastante promissoras. Gostaria de compartilhar com vocês e eu peço a todos que não são inscritos ainda no meu canal, se inscrevam, se puder deixar o seu like como contribuição, fica à vontade, deixe o seu comentário, ative o sininho para todas as notificações e se puderem, venham nos conhecer no canal Família Fontoura, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, são algumas das informações mais variadas que estamos tendo. Novamente, uma grande corrente do bem se estende por todo esse mundo para o alcance de todos esses eventos, Eu acredito que muitas nações se esforçam para uma redefinição monetária global, para estabilidade, crescimento, e este é um plano ultra secreto do GCR. Nós estamos em momentos difusos, O mundo passa por uma grande operação militar, uma grande operação de limpeza, uma situação que realmente está fazendo até governos se renderem, Nós estamos acompanhando o caso do Nicolás Maduro na Venezuela, que segue escondido em bunkers, Agora ele quer passar pacificamente o poder para o outro presidente que estava, para outro candidato que estava com ele nas eleições anteriores, em que eles fraudaram, tomaram o poder como posse lá na Venezuela, Um país que sempre foi muito rico. Eu tenho muita pena dos venezuelanos, sabe, pessoal, verdadeiramente, porque a Venezuela, no tempo do Chaves, do Hugo Chaves, estava tendo uma prosperidade muito grande, é um país muito rico, exportador de petróleo, A economia avançou, a inflação caiu, É uma coisa desproporcional. Aí entrou o socialismo, Depois deixaram aí os comandos na mão do narcotraficante Nicolás Maduro, que agora faz coletivas do bunker que está, pedindo anistia a ele e sua família, que possam ir para a Rússia sem sofrer perseguições por corrupção ou outras coisas, Isso é impossível. Donald Trump já disse a ele: você pagará por todos os seus crimes contra a humanidade, Ele já foi decretado e ele quer porque quer que se entregar, passar o governo pro outro candidato que estava com ele, na esperança de fugir para a Rússia e ter anistia dos seus crimes, E isso não será tolerado por Donald Trump. Sinto muito, mas Maduro já está com os dias contados, Eu creio, não gostaria de ver morte nesse cenário, mas um líder como ele é capaz de não se entregar vivo, Mas estamos observando esse cenário. Isso é uma grande operação militar global. Isso não vai se estender apenas a esses países, vai se estender por toda a América, já está se estendendo por toda a América do Norte.
vai se estender pela América Central e pela América do Sul, né? Não vão passar impunes narcotraficantes, traficantes de seres humanos, não ficarão impunes, né, pessoal? Bom, eu acredito que esse é um grande plano de reestruturação, um plano ultra secreto do Global Currency Reset, que pode colocar de fato uma prosperidade na Terra, né? E eu gostaria de começar as atualizações, além de tudo isso, né? 2 documentos vazados classificados como Top Secret revelam um plano coordenado e de precisão militar para remodelar o sistema financeiro global. A redefinição global de moeda é estruturada em 2 fases, reunindo mais de 90 nações em uma estrutura unificada, projetada para estabilizar moedas, proteger economias do colapso e criar um ambiente comercial justo e transparente. A missão é clara: acabar com a manipulação cambial, proporcionar alívio rápido em crises e construir um sistema do século XXI em que todas as nações, grandes empresas, negociem igualdade de condições. A fase 1 inclui uma gama diversificada de nações, desde exportadores ricos em recursos como Peru e Cazaquistão, até polos de serviços como Singapura e Espanha, além de países com histórico de inflação, crises de dívida e infraestrutura frágil. Esse grupo inicial é o campo de provas, garantindo que o GCR possa operar em economias muito diferentes. Ao integrar até mesmo os estados mais subdesenvolvidos diretamente às moedas e redes de comércio digital, o plano visa superar décadas de reformas lentas. A fase 2 traz pesos pesados da economia e imprevistos geopolíticos. As potências petrolíferas do Golfo unem forças com os líderes industriais europeus, enquanto Canadá, Japão, Coreia do Sul e Suíça entram ao lado de nações insulares e economias turísticas. A onda final vê os Estados Unidos da América entrarem por último, uma medida deliberada para garantir que o sistema seja testado e estável antes que a maior economia do mundo se comprometa. Essa abordagem em etapas minimiza o choque de mercado e maximiza a confiança. A promessa do Global Currency Reset é transformadora. Alívio emergencial sem perdas cambiais, comércio justo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, investimentos seguros em mercados emergentes e soberania preservada por meio da estabilidade financeira. Nenhuma nação perde o controle de sua política, mas todas ganham proteção contra guerras cambiais e ataques especulativos. Esse plano foi mantido em segredo para evitar o pânico prematuro no mercado. Agora que veio à tona, a questão não é mais se, mas quando. Se implementado, o GCR poderá se tornar a reforma econômica mais significativa da história moderna. Um sistema financeiro em que o agricultor no Malawi e um fabricante no Japão comercializam sobre as mesmas regras de segurança. Um sistema, 2 fases, 90 nações. Um futuro único. Dossiê: a redefinição de moeda global de 500 trilhões de dólares que eles jamais tomarão posse. Um plano financeiro secreto de nível 1 já está em andamento, injetando silenciosamente 500 trilhões de dólares na circulação global sob o disfarce de tarifas e política econômica. Sem imprensa, sem avisos, apenas ativação secreta da riqueza disfarçada de reforma comercial. Não está chegando, está aqui. O apagão da mídia não é um problema, é o ponto. Enquanto o mundo está grudado em manchetes sobre a inflação, eleições e inteligência artificial, uma bomba nuclear financeira está detonando as portas fechadas. O silêncio não é descuido, é intencional.
O que está acontecendo tem tudo a ver com a recuperação do capital suprimido. Trata-se de uma operação, um contra-ataque econômico envolto em negociações tarifárias, ocultando um tsunami de 500 trilhões de dólares, não encaminhado por bancos centrais, mas por custodiantes descentralizados posicionados para contornar a corrupção. De acordo com o resumo confidencial, 80% são destinados à infraestrutura humanitária global. 1% cobre a logística do orçamento secreto. 19% são ancorados em títulos do Tesouro do ZEUA para estabilizar a imagem. Isso não é caridade, é guerra do tipo financeiro. Uma redefinição silenciosa, calibrada para evitar pânico, reestruturar o controle e fazer com que pareça uma recuperação pós-pandemia. Tarifas são apenas camuflagem ótica. Tarifas não são táticas de pressão, são a desculpa para liberar ativos congelados sem alertar a manada global. É teatro econômico perfeitamente planejado. Um truque mundial para reintroduzir riqueza perigosa demais para anunciar. Este é o reset adormecido. Não se chamará Gessara. Não estará na CNBC. Será enterrado sob frases como otimização de liquidez e realinhamento cambial. Mas não se engane, este é um expurgo da dívida soberana projetado para remodelar o sistema financeiro. Os sistemas estão travados e a inundação já começou. 2025 é o ano dos julgamentos e bênçãos. Guerras cambiais. Os bancos do Zimbábue devem abastecer caixas eletrônicos com dinheiro ZiG lastreado em ouro até setembro, conforme ordens do Banco da Reserva do Zimbábue. O plano ousado do Zimbábue, abandonar o dólar. O Banco Central do Zimbábue apresentará um roteiro de desdolarização juntamente com seu novo plano econômico de 5 anos em novembro, com o objetivo de reduzir a dependência do dólar americano e fortalecer a moeda local. A moeda de ouro do Zimbábue, ZiG, está ganhando força com novas notas de ZiG a caminho com o QR Code. Saiba mais. O Banco da Reserva do Zimbábue está redesenhando as notas ZiG com recursos de segurança avançados. A produção está em fase final, parte dos esforços para tornar a moeda mais durável. O Zimbábue é o campo de testes para o futuro sistema lastreado em ouro. Se conseguirem lidar com isso, com a moeda mais fraca do mundo, o restante das moedas da cesta inicial não deverá ser um problema para a próxima revalorização. O bilionário Ray Dalio afirma que a Casa Branca está pressionando para desvalorizar o dólar em confronto com o Federal Reserve. O bilionário afirma que o presidente Trump está pressionando para desvalorizar o dólar a fim de administrar a enorme dívida do país. Em uma nova publicação na plataforma de mídia social X, o fundador da Bridgewater Associates afirma que o atual conflito entre Trump e o presidente do Fed, Jeremy Powell, é sobre o valor do dinheiro. Como explicado anteriormente, quando há muita dívida e empréstimos, a maneira clássica de lidar com isso é reduzir as taxas de juros reais e desvalorizar o dinheiro, o que é ruim para os credores e bom para os devedores. É isso que Trump está defendendo e contra o que Powell está defendendo. Trump tem repetidamente pedido a renúncia de Powell e aventado a possibilidade de sua demissão, em grande parte devido à pausa do presidente Fed nos cortes de juros, iniciada em dezembro de 2024. Ray Dalio afirma que, no final, o presidente provavelmente realizará seu desejo de juros mais baixos e dinheiro mais barato, com ou sem Powell, visto que a eventual desvalorização de moeda é historicamente a norma. Expliquei isso em detalhes no artigo
o ciclo do Império de 250 anos e os Estados Unidos da América. Portanto, parece-me que se deve continuar apostando em moeda fraca, ou seja, na desvalorização do dólar e em taxas de juros reais baixas e em queda em breve. Prevejo um corte na taxa de juros do Fed em setembro para que tudo se encaixe, e tudo está começando a se encaixar. O parágrafo abaixo veio de uma fonte chamada United States of Secrets e não pode ser verificado. Amanhã me encontro pessoalmente com Vladimir Putin. Notícias dizem que se trata de conversações de paz e Ucrânia. Errado. Putin está vindo para garantir o seu lugar de seu país na redefinição monetária global. Em 1º de janeiro de 2026, o dólar americano entra em colapso. O antigo sistema bancário morre. Um novo sistema lastreado em ouro, impulsionado pela moeda de ouro Nessara e Gessara, assume o controle. Quando isso acontecer, haverá um caos financeiro total. Bancos congelam, mercados quebram, fortunas são eliminadas e novas são feitas da noite para o dia. No último dia 3 de agosto de 2025, na expectativa de se restabelecer a República Constitucional e retomar o controle da América, Trump lançou o sistema financeiro quântico no mundo todo, derrubando o império fiduciário do Estado profundo. Forças-tarefa militares apreenderam ouro de bancos centrais, o cofre do Vaticano e contas Rothschild, totalizando mais de 97 trilhões em fundos secretos vinculados a tráfico de crianças, especulação de guerra e corrupção da Big Pharma. O novo token global, lastreado em ouro, XI, Initiative Human Sovereign, chegou. As contas da Fundação Clinton foram congeladas. A OMS, a ONU e ONGs apoiadas por Gates foram expostas. 650 carregamentos em ouro foram retirados do Vaticano e transferidos para a Quantum Humanitarian Trust. Trump não foi reentregado à campanha, ele foi designado para desmantelar as elites. Com 89% das nações agora em conformidade com o QFS, assim que a massa crítica atingir, no último dia 15 de agosto, o EBS será acionado. Isso significa a abolição do Federal Reserve, implementação do Gessara público, o XI global e os cartões de acesso quântico e eliminação da dívida ilegítima. Suas economias e títulos e contas serão remetidos em formato QFS lastreado em ouro e à prova de fraudes. Esse é o renascimento da República. Essa República Constitucional reestabelecida era extremamente necessária. Washington, D.C. era um império globalista secreto nascido da lei de 1871, quando o governo do Zewa foi convertido em uma corporação privada controlada pela coroa, pelo Vaticano e por famílias da elite bancária. O chamado governo federal nada mais era do que uma fachada de propriedade estrangeira disfarçada de democracia. Como comandante em chefe de uma república constitucional reativada, Trump dissolveu o Estatuto Corporativo de Washington e declarou lei marcial por 30 dias para limpar a cidade. Mais de 300 funcionários federais com dupla cidadania, Ucrânia, Israel, China e Canadá, foram denunciados por espionagem, vazamentos e sabotagem. O Departamento de Segurança Interna, DHS, confirma que crimes de rua são apenas o disfarce para uma infiltração profunda. A liderança da polícia do Capitólio e do Serviço Secreto
está passando por auditorias de lealdade. Um plano de bandeira falsa com o objetivo de incriminar patriotas e justificar a ocupação da ONU foi interceptado por agentes cibernéticos do Grupo Kill da NSA. Prisões em massa por encobrimentos desonestos. Acusações de crimes graves contra funcionário das eras Obama e Bush. Arquivos de Epstein revelados com ligações a fundações de Washington. Apreensões de ativos de veículos de mídia controlados por estrangeiros. Tribunais militares por crimes contra a República. Denunciar atividade suspeita. O que achamos que sabemos até a última sexta-feira, 15 de agosto. 14 de agosto. A Guarda Nacional em alerta máximo para o grande terremoto na falha de New Madrid. A falha se estende por 240 quilômetros, passando por Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky e Illinois. As leis das comissões militares tribunais entram em funcionamento. Operações especiais. A caçada começou. A FEMA está apropriando-se de terras das vítimas dos incêndios de Pacific Palisades, na Califórnia, assim como a Agência Governamental de Socorro à Catástrofe fez nos desastres da Carolina do Norte e de Maui. A FEMA acaba de informar as vítimas dos incêndios de Pacific Palisades que os custos da reforma estrutural para reconstruir suas casas chegarão a milhões, impossibilitando a reconstrução. A elite global planeja construir uma cidade inteligente, com controle populacional constante na propriedade, assim como planejaram para Maui. À medida que o sistema financeiro lastreado em ouro e ativos se ativa, o que ocorreu na primeira semana de agosto, a moeda fiduciária dos bancos da elite global, do Estado Profundo quebra. A Visa desaparece. Os monopólios do PayPal e Stripe desaparecem e banqueiros corruptos são levados para Guantánamo. Bancos centrais de mais de 60 países vêm se preparando discretamente para o fim da moeda fiduciária e acumulando ouro. Só um adendo, né, pessoal? Não só Guantánamo, né? Mas Trump também já está ativando a antiga prisão de Alcatraz, né? Ele já fez as reformas, ele já aumentou a prisão de Alcatraz, né? O seu tamanho, a sua potencialidade, e ela já está disponível para novos hóspedes, né? A mesma ideologia que impulsionou os ataques de 11 de setembro da Al-Qaeda, devastando Nova York há apenas 24 anos, agora começa a tomar a maior cidade dos Estados Unidos por meio da eleição de Mamdani para prefeito de Nova York, um descendente da Irmandade Muçulmana preparado para este momento, pronto para acender o cenário islâmico global. Os Estados Unidos da América precisam despertar para esse pesadelo calculado antes que seja tarde demais. Mais de 100 mil americanos se inscreveram para ingressar no ICE. Os novos recrutas podem receber até $50 mil em bônus e benefícios, como perdão de empréstimos. A elite do Estado Profundo, BlackRock, Vanguard e State Street está comprando a América. Esses gigantes corporativos estão engolindo casas unifamiliares, inflando os preços e forçando você à escravidão permanente do aluguel. Até 2030, eles podem controlar 60% de todas as casas nos Estados Unidos da América. Gigantes corporativos estão engolindo casas unifamiliares, inflando preços. Existem 3 corporações gigantes: BlackRock, State Street e Vanguard. Elas não estão apenas no mercado, elas são o mercado. Sua missão é controle total, propriedade total, dependência total. Se você não acordar agora, não terá nada. Este é um ataque coordenado. Eles estão dando lances até 50% maiores que os americanos
comprando bairros inteiros antes mesmo que as famílias possam fazer uma oferta. Se você aluga, eles decidem quanto você paga. Se eles são donos das casas, eles fazem as regras e eles estão apenas começando. A BlackRock controla 10 trilhões de dólares em ativos. A Vanguard tem 8 trilhões. A State Street, 4 trilhões. Eles não precisam de bancos, empréstimos ou aprovação. Eles emitem um cheque, pegam um imóvel e depois o alugam de volta para você pelo preço deles, né? Isso se conecta diretamente ao plano, o grande reinício do Fórum Econômico Mundial. Você não terá nada e será feliz. Larry Fink, da BlackRock, faz parte de um conselho do Fórum Econômico Mundial. Isso é escravidão econômica, um sistema neofeudal criado para prender você e seus filhos a um aluguel vitalício para sempre sob seu domínio. Trump sabe que esses são os verdadeiros inimigos dos Estados Unidos da América. Eles são donos dos bancos, da mídia e dos políticos. Não mediarão esforços para tirar de você o seu direito à propriedade. Estamos ficando sem tempo. A cada dia eles compram mais casas. Se você quiser impedir isso, espalhe a palavra. A América pertence ao seu povo e não ao Wall Street. Wall Street. A guerra não é mais secreta. Membros do FBI e CIA. É um grito de pânico do núcleo do colapso do Estado Profundo. Eles veem a tempestade e não sabem que podem detê-la. Cash Patel, nomeado diretor do FBI pelo presidente Donald Trump, o legítimo comandante em chefe, lançou um expurgo cirúrgico que expõe décadas de traição, chantagem, infiltração estrangeira e perseguição interna a patriotas. Essas não são demissões políticas, isso é limpeza de nível militar. O Estado estacionário nada mais é do que uma célula do governo paralelo. Bush, Obama, Clinton e falsos agentes de Biden, que agora fingem ser cidadãos preocupados, enquanto reclamam a politização. Eles transformaram todas as agências em armas, blindaram crimes, e a Big Pharma ignoraram mais de 15 mil depoimentos de denunciantes sobre eleições fraudadas. E também o programa de envenenação com imunização, né? Trump está no comando, o sistema financeiro quântico está ativo. Banqueiros que lavam dinheiro de impostos americanos por meio de ONGs, offshores, estão sendo presos. O expurgo do FBI é apenas um começo. Aos traidores, o seu tempo acabou. Vocês não são um Estado estável. Vocês são a fundação apodrecida de um império moribundo e a equipe de demolição chegou. Em agosto de 2025, Trump instalou o sistema financeiro quântico em todo o mundo, a reforma econômica mais significativa da história. Ele derrubou o império da moeda fiduciária do Estado Profundo, dissolveu a United States Incorporation, reativou a República Constitucional e limpou o crime de cartéis. Planejou implementar a lei marcial de curto prazo em 36 cidades, incluindo todo o México. A Guarda Nacional foi colocada em alerta máximo para um novo terremoto na falha de Madrid, que atingiu 240 quilômetros através de Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky e Illinois. Especial Dia da Independência, privilégio da liberdade. A liberdade nunca está a mais de uma geração da extinção. Ela deve ser conquistada, protegida e transmitida para que eles façam o mesmo. Presidente Ronald Reagan. Bom, pessoal,
Tem aqui mais uma leitura, né? Pra gente ficar inteirado. No último dia, 14 de agosto, 14 de agosto marca o 90º aniversário da implementação dos benefícios da Previdência Social. Os alertas do EBS por telefone e no EAS por TV e rádio poderão ser emitidos já na sexta, sábado ou domingo, 15, 16 ou 17 de agosto. As transmissões poderão durar até 10 dias. Não serão 8 horas por dia, mas sim uma série de notificações. As notificações do T4B para definir compromissos de troca sairão logo após o EBS e o EAS com compromissos de troca, começando logo depois. Redenção do Nessar e QFS. O processo começa. O plano Nessar e QFS não é mais uma teoria. O processo de resgate de RV já começou. E é aqui que a redefinição financeira se torna realidade, onde os centros de resgate substituem o papel dos bancos para o público em geral, onde os protocolos Nessar e Gessara são aplicados integralmente. Os centros de resgate não são bancos comuns. Aqui são oferecidas taxas de câmbio e resgate mais altas, além de kill phones, kill laptops, cartões de conta Quantum Access, Rainbow Currency, cartões de débito e até mesmo fundos temporários para aqueles com fundos de iniciativas humanitárias aprovados. Aqueles que se prepararam com o modelo padrão aprovado durante o governo Trump estão posicionados para se beneficiar imediatamente. Os 4 R's redefinem esse processo. A recuperação restaura o que as elites bancárias roubaram ao longo de gerações. A restituição e a reparação compensam impostos, juros e dívidas inconstitucionais usados para nos vincular como bens móveis por meio de certidões de nascimento, números da Previdência Social e outros títulos. O resgate ocorre de 2 formas: trocas de moeda e títulos em altas taxas lastreadas em ouro, como parte alocada a projetos humanitários, e a recompra do XRP com um valor de mercado justo de $1 milhão por token, determinado, já refletido nas contas quânticas. O processo do RV é estruturado em fases. Primeiro vem a preparação, reunir documentos e comprovantes. Depois a notificação, com detalhes do compromisso enviado com segurança por e-mail ou anunciados por fontes de informações confiáveis. Após a reserva, você se apresenta no centro de resgate para assinar acordos de confidencialidade, preencher documentos do plano pós-resgate e receber suas alocações. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de justiça, soberania e da restauração do que foi roubado. Os centros de redenção são onde a reinicialização passa da palavra ação, onde o plano de Deus passa para a abundância e encontra a prontidão daqueles que vieram preparados. A porta está abrindo, e aqueles que estiverem prontos passarão primeiro. Washington, D.C. foi federalizada. O Estatuto das Corporações dos Estados Unidos da América de 1871 foi dissolvido. O Tesouro do ZEUA, e não os bancos privados, é o centro. As funções do IRS estão desativadas. O IRS defende apenas a transição. O que você verá antes do EBS? Os sites do FED e do Distrito Federal entram em modo de arquivo. As luzes do Capitólio se apagam mais cedo. O espaço aéreo de Potomac é bloqueado. O metrô anuncia a pausa da segurança do sistema. Aplicativos bancários enviam novos termos e depois expiram.
Idioma EBS. Volte para casa em até 5 horas para trancar. As comunicações serão limitadas por 10 a 12 dias. Os serviços essenciais continuam. Essa é uma transição legal. A ponte de 5 horas. Torres de celular priorizam tráfegos de emergência. Transmissões da mídia em loop por um quadro e em seguida alternam para briefings. Aparece o prompt de carteira QFS, par biométrico, sem número de seguridade social. Toques de recolher na cidade são publicados por meio de painéis rodoviários. A publicação do cronograma do primeiro tribunal. O que muda para você? Os campos da dívida dos portais serão exibidos cumpridos ou reconciliados. Retenção suspensa. Usura de crédito interrompida. Tokens de desconto começam a cair quando o pareamento biométrico é concluído. Faça isso. Dispositivos de captura. Desative atualizações automáticas após o primeiro sinal. Mantenha a calma. Gigantes corporativas estão engolindo casas unifamiliares. Existem 3 corporações que não terão mais nada: BlackRock, State Street e Vanguard. Esse é um ataque coordenado. A BlackRock controla mais de 10 trilhões em ativos. Isso se conecta diretamente ao plano Grande Reinício do Fórum Econômico Mundial. Trump sabe que eles são os verdadeiros inimigos dos Estados Unidos da América. Eles são donos de bancos, da mídia e dos políticos. Não medirão esforços para tirar de você o seu direito à propriedade. Estamos ficando sem tempo. A cada dia, eles compram mais casas. Se você quiser impedir isso, espalhe a palavra. Acorde seus vizinhos. Pressione os legisladores. Exija o fim da propriedade imobiliária corporativa. Invista localmente. Deixe o Wall Street sem o seu dinheiro. Envolva-se politicamente. As elites contam com o seu silêncio. Esse é o último aviso. As taxas de propriedade de imóveis estão em queda, enquanto o controle corporativo dispara. Se não fizermos nada, nossos filhos nunca terão uma casa própria. Eles trabalharão para proprietários corporativos até a morte. A América pertence ao povo, não ao Wall Street. Levante-se, fale, lute, a hora é agora. Bom, pessoal, de certa forma essas são as informações mais recentes que eu queria trazer nessa manhã de sábado para todas as pessoas que acompanham o meu canal. O meu canal não fala só sobre a redenção dos títulos e a distribuição dos valores. O meu canal é muito focado no Global Currency Reset, que é um evento abrangente no mundo todo, que fala sobre guerras cambiais, os dossiês da redenção, os possíveis momentos da restauração da República e inclusão do pagamento de títulos, as atualizações para todos os sistemas financeiros, cambiais. Eu acredito que através do meu canal eu venho esclarecendo muito a muitas pessoas que estão vendo o meu conteúdo todos os dias, e essa é a minha visão positiva, esperançosa do amanhã. Não é uma visão minha, ela é baseada em conhecimento de leitura de muitos provedores posicionados com toda essa grande reviravolta que está acontecendo no mundo. Eu sou uma pessoa esperançosa, sou uma pessoa de fé, sou um cristão e acredito que Deus sempre vence. Não há espaço para o mal. E se o mal está no poder hoje, é uma questão de tempo. Uma revolução se aproxima. Bom, meus amigos, essas são as informações. Eu quero mandar um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades.
quero observar todas essas informações, quero trazer essas informações aqui às pessoas do meu canal e volto mais tarde, né? Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Eu agradeço a vocês, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Continue se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Ativa o sininho para todas as notificações para não perder os vídeos novos. E se sobrar um tempinho, galera, venha nos conhecer no canal Família Fontoura, que é um canal que eu tenho com a minha família. O link fica aqui na descrição do vídeo, tá certo? Não estamos postando ultimamente, mas assim que der eu vou fazer os vídeos certinho, vou postar, né? Estamos empenhados em outros projetos, outras situações, mas assim que der eu já posto vídeos novos, né? É o nosso sonho também entrar com uma outra plataforma, né? Se der certo, Deus, Papai do Céu, há de abençoar, não é mesmo? Meus amigos, fiquem com Deus, continuem tendo um excelente sábado, um excelente final de semana e até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau!